aguardando perguntas aqui no meu ouvido. Visto em perspectiva cônica. Bom, a hipótese é a seguinte: você está aqui assim, você tem um olho, que está aqui, o ponto P0. Aí tem um mundo aqui para o qual você olha. Então, nesse mundo, por exemplo, tem um ponto P, e você vai representar esse mundo aqui num quadro, que está aqui num plano alfa. Então, você olha para o ponto P e representa aqui no quadro o ponto P'. Tá? É mais ou menos assim, se tivesse um vidro aqui, aí você olha um vidro ao alcance do seu pincel, você olha um ponto lá na frente com um olho só e pinta aquele ponto. Isso está claro? Porque é isso. Né? Então, é a interseção de reta, né? Reta R, tá o P aqui assim, reta R, R é a reta, P0P. P', a interseção de R com alfa. Você tem dois olhos, então cada um deles supostamente vai fazer isso. É bem mais complicado, né? Lá no fundo do seu olho tem coisas que, para começar, não é plano, né? Perfeitamente plano e tudo, mas você tem um cérebro também para processar essas coisas. Então, essa é a ideia. Então, eu esquematicamente pensei o seguinte: o que são os dados? Primeiro, P0 é o seu ponto de vista. Tá? Alfa vai ser dado como? Eu vou dar aqui um vetor N, digamos, assim, vamos, em princípio eu dou o N, né? E dou essa distância aqui, D. Isso determina o alfa, tá? Aqui é um ângulo reto, N é normal a alfa, distância D maior que zero. Tá? E é isso, em princípio, mas o que a gente quer é um pouco mais do que isso, porque a gente quer poder, dado cada ponto aqui, obter essas interseções, depois pegar esse quadro que está aqui e fazer assim e ver o que está pintado no quadro. E a gente vai fazer isso via coordenadas. Então, a gente vai supor que aqui no mundo tem um sistema de coordenadas aqui. Então, o ponto P vai ter coordenadas x, y, z, que podem variar. A gente vai dar uma fórmula. A ideia é ter uma fórmula que represente aqui esse cara. Bom, nesse caso, né, o N vai ser ABC. Para simplificar, A2 mais B2 mais C2 igual a 1, o D é maior que zero. O P0 vai ter coordenadas x0, y0, z0. Tudo isso aqui está dado. E o que a gente quer pegar
é esse cara daqui fazer aqui assim e ter um sistema de coordenadas, que eu vou botar aqui como U e V. E o ponto P' vai aparecer, vou botar ele aqui, em algum lugar aqui. Então eu quero as coordenadas desse ponto P' num sistema de coordenadas que eu vou criar aqui. Então, como é que eu vou criar esse... Eu vou mover alguma coisa aqui para... Porque o N está muito... Vou botar o... Bom, faz de conta que o N está um pouquinho mais para cá, né? Então, o meu P', na verdade, está um pouquinho mais para baixo aqui. E o N está assim. Então, aqui vai ter um ponto O, que vai ser esse ponto O. Então, eu vou criar o ponto O, vai ser P0 mais dN. Ó, estou criando esse ponto O, tá? Vai ser a origem do meu sistema de coordenadas nesse plano. É o ponto que está exatamente... Eu olho para frente assim, e é ele que eu vejo. Então, isso aqui é criado. Esse sistema de coordenadas, eu poderia escolher de qualquer maneira. Então, eu vou supor que eu tenho o eixo horizontal. É uma ideia razoável, né? Porque quando eu estou em pé e o plano está perpendicular a mim, né? Quer dizer, eu tenho, na verdade, uma vertical aqui e uma horizontal. Eu estou imaginando assim, quando eu estou pensando no videogame, eu estou pensando assim que eu tenho uma nave que tem uma horizontal, assim que eu entendo melhor essa horizontal. Podia ser vertical também, tá? Tanto faz. Quer dizer, eu posso dar ou o vetor, esse vetor aqui, ε1, ou esse vetor ε2. Porque se eu tiver o ε1, a minha ideia é que o ε1 vetorial n dá o ε2. Se eu tiver o ε2, n vetorial ε2 dá ε1. Então, vou dizer aqui que eu dou ε1 ou ε2. E aí eu defino ε2 igual a ε1 vetorial n. Ou defino ε1 como sendo n vetorial ε2. Está claro isso aqui? Porque tem a ver com a orientação do produto vetorial, né? Quer dizer, o n está para cá, o ε1 supostamente é meu braço direito. Então, quando eu faço ε1 vetorial n, eu tenho ε2. Se eu tiver o ε2, é o ε2, é o n vetorial ε2 que vai me dar o ε1. Não entendeu isso, não? Você entendeu a orientação do produto vetorial? Hã? Então você entendeu isso. Porque, olha só, se o n está aqui para cima, o ε1 está para cá, né? Aliás, está errado aqui, né? Tá na verdade, né? Não, está certo. O n está para cá, o ε1 está para cá. Então, ε1, n. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo, o terceiro está para cá. Então, se eu fizer ε1
vetorial n, eu tenho o epsilon2. Já se eu tiver o epsilon2 aqui e o n aqui, o epsilon1 está para cá. Então eu tenho que fazer n vetorial epsilon2 que dá epsilon1. Tá? Isso aqui a gente não pode errar. Quer dizer, até pode, né? Se você testar, se você trocar esse negócio aqui, as coisas vão ficar espelhadas, né? Então, pode testar e ver isso. Bom, a gente também pode chamar de alfa zero esse plano aqui, que é o plano cego, né? Quer dizer, se você apontar para um ponto daqui, você nunca vai achar um ponto em alfa. Então, alfa zero é esse plano aqui. A gente não vai usar ele, mas ele é relevante porque a ideia aqui é que você tem um olho 360 graus, então você pode ver para trás, pode ver para frente, mas aqui você não enxerga nada. Bom, olha só, você vai ligar o P0 ao P e vai interceptar alfa. Se o P estiver aqui, você não vai interceptar alfa, porque você está num plano paralelo a alfa. Não é claro? Não, olha só, nós estamos fazendo matemática. O P está onde ele quiser, porque você vai pegar um ponto, você vai fazer um algoritmo. Então você vai receber um ponto XYZ do espaço, ele vai poder estar em qualquer lugar do espaço. Você pode colocar no seu algoritmo a questão de saber se ele está aqui na frente, né, na frente para cá, se ele está lá para trás, você pode dizer, o que está aqui atrás eu não enxergo. Mas, matematicamente, se você fizer simplesmente a interseção P0, da reta P0P com alfa, só não vai existir essa interseção se o ponto P estiver nesse plano paralelo a alfa. Está claro? Acho que nós estamos dizendo a mesma coisa. Quer dizer, eu posso decidir que eu só quero P daqui para cá. Então eu posso botar testes. Testes. Né? Então, por exemplo, eu posso pegar... se eu quiser só quem está para cá, eu posso dizer o seguinte, eu quero P0P, esse vetor, escalar N, esse aqui, né? Então eu faço esse produto aqui. E os caras que, como N é unitário, né? Os caras daqui, o produto escalar deles com N dá D. Se tiver para cá, dá maior que D. Então, por exemplo, eu posso perguntar se isso aqui é maior que D. Se for maior que D, eu faço. Se não for maior que D, eu digo, não tem. Está na frente do quadro, não é isso que eu quero que está lá atrás. Você pode também dizer, não, está aqui na frente do quadro também faz sentido ainda. Posso dizer, então, P0P escalar N maior que zero. Ou eu posso dizer, olha, enquanto tiver a reta, né, e essa interseção existir, tá bom. Então só não serve o cara que está aqui. Então eu pergunto só se P0P escalar N é diferente de zero. Se for zero, é porque o P está aqui. Então não tem. Aí não tem chance, né?
Você também pode dizer, olha, eu só vou enxergar quem estiver para cá. Então aqui eu posso olhar para... Vamos dizer, se o meu, tem que ver onde é que o meu quadro está posicionado. Simplificando, se ele estiver aqui no meio, eu tenho uma altura H aqui. Tá certo? Se esse O bater exatamente, dividir o quadro exatamente no meio, não é o usual, mas você pode colocar esse O aqui e perguntar o seguinte, se esse... Quer dizer, o cara só vai estar aqui se esse produto escalar, né, der... na verdade, é mais simples você pensar em termos de seno, tá? Mas você faz essa conta, tá? Não vou fazer essa conta, não. Quer dizer, o cara aqui, você vai dizer, ó, eu só aceito o X se a projeção dele cair para cá. E aí você tem que fazer, na verdade, ó, se você posicionar a sua origem aqui, então você sabe que você tem que ter um cara que cai aqui dentro. Você vai ter que ter... Ele vai ter que estar abaixo dessa altura. Para o lado de cá, ele vai ter que estar até aqui. Para o lado de cá, ele vai ter que estar até aqui. Para cá, ele vai ter essa altura aqui. E é isso. Então, você tem 4 testes para fazer se o seu cara vai bater dentro do quadro ou não. Tá? Se você quer desenhar só um quadro. Então, você pode definir outros testes. Tá? Esse daqui é imperativo, porque o máximo de generalidade é você supor que você pega a reta P0P e intercepta com plano alfa. Então, a sua fórmula vai dar isso. Né? Só que, se ele estiver aqui, a gente deve achar um zero no denominador. Tá legal? Então, prosseguindo. Agora eu quero achar o ponto P'. Então eu vou achar o ponto P', é muito simples, né? Eu tenho R, eu posso até fazer V, posso fazer V igual a P0P, que é igual a x menos x0, y menos y0, z menos z0, se eu quiser, para simplificar a minha vida aqui. Tá? E aí R é igual ao conjunto dos P0 mais TV. E aí a condição para estar em alfa, ponto aqui, o P', né, P' vai estar em alfa, o que é? Quer dizer, alfa é igual ao conjunto dos Q, pontos Q, tais que P0Q, quer dizer, se eu pegar um ponto Q aqui, P0Q, quando eu faço produto escalar com N, tem que dar exatamente D. Tá? Então eu quero R interseção alfa. O que eu vou fazer? Eu vou fazer... Esse vai ser meu ponto Q. E isso tem que ser satisfeito. Quando eu faço P0Q, eu tiro isso. Então, eu vou ter que ter TV escalar N igual a D. Que vai me dar T igual a D sobre V escalar N. O que é o V escalar N? Ó? É esse vetor aqui. Quando o ponto... Se o ponto P estiver aqui, ó, o meu V vai ser perpendicular a N e eu vou ter um zero no denominador. Tá? Então, mesmo que você fosse totalmente cego, você, vamos dizer, quando você tiver um computador programando para você,
né, ele vai fazer o algoritmo e vai advertir ou criar um mecanismo qualquer, né, que isso daqui não vai poder. Tá? Não vai poder ter um zero aqui. Então, essa restrição aqui, ó, o algoritmo vai impor, senão vai dar pau. Tá? O algoritmo que eu estou construindo pode desenhar um ponto que está aqui, pode desenhar um ponto que está aqui, mas um ponto que está aqui vai dar pau, não tem jeito. Só que agora o meu problema é o seguinte, eu não quero... Não é esse pelinha que eu quero determinar em coordenadas x, y, z. Eu quero determinar as coordenadas, né? Pelinha, vamos dizer, vai ser dado pelas coordenadas UV. O que é isso? Eu tenho ponto O, tenho ponto pelinha. Então, esse vetor O pelinha é igual a U epsilon 1 mais V epsilon 2. Eu sei o que é um sistema de coordenadas. Então, eu sei que o sistema de coordenadas é dar uma origem e uma base. Eu estou agora exatamente nessa situação. Eu estou no espaço, tenho um plano lá no espaço, em algum lugar, mas eu tenho a origem e tenho a base. E eu criei essa base para ser ortonormal. Então, eu sei que U é igual a O pelinha escalar epsilon 1 e V é igual a pelinha escalar epsilon 2. Eu sei porque eu aprendi matemática, estou fazendo um curso de cálculo vetorial e geometria analítica, eu entendi essa merda toda. Tudo que está aqui são coisas que eu sei. Base, produto escalar, produto vetorial, reta, plano, interseção, não? Truque de Fourier. Quer dizer, aqui por quê? Porque aqui eu sei que epsilon i escalar epsilon j é igual a delta ij, que é igual a 0 si diferente de j e 1 si igual a j. Então, por construção, eu construí para isso. Então, se eu multiplicar por epsilon 1 aqui, morre esse e fica o 1 aqui. Se multiplicar por epsilon 2 aqui, morre esse e fica o v aqui. Então, isso é a fórmula. O pelinha, eu sei, né? Está aqui o t e tal. Só que eu não... Aí eu observo o seguinte, vou fazer uma observação também importante, porque eu entendi esse negócio de projeção. Está aqui o meu plano, está aqui o O, né? E está aqui o P0, está aqui o N, né? E está aqui o pelinha. Então, olha só, se eu tenho vou desenhar aqui assim, está aqui o O, está aqui o epsilon 1, está aqui o epsilon 2, aliás, está aqui o P0, aqui é perpendicular, ele se projeta no O, né? E está aqui o pelinha. Então, aqui ó, eu tenho um ângulo reto. E eu tenho ângulo reto aqui e aqui também. Então, se eu multiplicar escalarmente P0 pelinha
é igual a P0O mais OP'. Mas P0O é perpendicular ao plano, porque por construção, né? Eu escolhi o O exatamente na frente do meu olho. Tá? Então, quando eu multiplicar, né, OP' escalarmente por qualquer vetor desse plano, em particular ε1, ε2, essa parte aqui dá zero. Quer dizer, se eu multiplicar isso daqui por ε1, é a mesma coisa que multiplicar esse. Porque eu posso escrever assim, né? OP' igual a P0 P' menos P0O. E P0O, esse cara é perpendicular a ε1 e a ε2. Então, eu posso, na verdade, escrever que U é igual a P0 P' escalar ε1 e V é igual a P0 P' escalar ε2, que me simplifica um pouco a vida, né? Porque P0 P' é exatamente o meu TV. Tá? P0 P' é igual a P0 mais TV, onde T é isso. Então, P0 P' é só TV. Com T igual a D sobre V escalar N, e V igual a x menos x0, y menos y0, z menos z0. E pronto, agora sim, agora eu vou ter esse cara dado em coordenadas aqui. Tá? Estritamente, do ponto de vista do nosso curso, o que eu estou fazendo aqui é um exercício. Né? Um exercício, exatamente um momento em que eu pego uma situação relativamente simples e aplico conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso. Tá legal? Fala aí, André, para eu poder me situar. Hã? Tá melhor? Mas você parou, pensou no assunto? Bom, é isso. Mas repara, é um exercício. Eu só fiz, veja só, eu peguei, defini um plano, peguei um ponto, fiz a reta ligando esse ponto a outro ponto, interceptei com o plano, achei o ponto P' aqui. Depois fiz essa figura aqui no espaço, está aqui o ponto P', o ponto P está em algum lugar, não importa, o P' está aqui. E usei o plano, eu tenho a origem, tenho a base, e é uma base ortonormal. Não tem nada nesse exercício aqui que eu possa dizer para algum de vocês, esquece, isso não é importante. Se você não sabe fazer esse exercício, você não sabe o suficiente. Tá? Você tem que saber fazer isso. Tudo aqui, entender tudinho. Porque é um exercício que envolve todos os nossos conhecimentos. Olha, entrou reta, plano, produto escalar, produto vetorial ligeiramente, né? Projeção, a ideia de projeção, um pouco de visão espacial. Né? Vamos dizer, se tivesse que dar se fosse um curso de geometria analítica menos pretensioso, isso seria uma prova final. Sabe isso? Sabe o básico.
Você pode aqui também analisar cada passagem e entender, peraí, aqui tem uma coisa que eu não entendi. E aí você parar lá e lidar com essa coisa. Mas não tem nada aqui que possa ser dispensado. Vamos dizer, a parte menos relevante aqui foi a entrada do produto vetorial. Mas tudo aqui se generaliza para a dimensão mais alta, né? Repara, eu podia estar, né, em Rn, eu teria um vetor aqui eu teria um hiperplano, um plano de dimensão n-1, e faria exatamente a mesma coisa. O que eu teria que ver é como é que eu definiria a minha base ortonormal aqui nesse hiperplano. Mas digamos que ela fosse dada, não é muito grave. O exercício é o mesmo. A partir daí tem questões que a gente pode colocar de perspectiva, de enxergar no espaço e tal, que podem até ser meio complicadas. Eu vou voltar a isso nas cônicas, né? Uma das coisas interessantes que a gente vai provar ano que vem é que se você pega porque um cone formalmente não precisa ser um cone circular reto, basta você ter uma curva num plano, pegar um ponto fora do plano da curva, ligar os pontos da curva, você tem um cone. Então você pode construir, por exemplo, botar aqui uma elipse no chão, ou uma hipérbole, ou uma parábola, pegar um ponto fora do chão, ligar essa cônica e olhar. Olhar significa interceptar esse cone pelo plano alfa. E nós vamos provar que, essencialmente, a vista em perspectiva de uma cônica é sempre uma outra cônica. E você pode olhar para uma hipérbole e ver um círculo, por exemplo. Até nem é muito difícil, né? Porque você pode pegar um cone circular reto, construir a partir dele uma hipérbole e agora olhar para essa hipérbole, pensando no plano da hipérbole como um plano paralelo, uma coisa assim, olhar para... Ou pegar a hipérbole aqui, olhar para ela, pegar o plano do círculo como o plano do quadro, você vai olhar para a hipérbole e vai ver o círculo aqui. Menos 2 pontos, mas vai ver o círculo. Em perspectiva, você pode perder um ponto da reta, né? Se a reta cruzar o plano alfa zero, se ela tiver no plano alfa zero, ela não vai ser nada, né? Mas se ela cruzar o plano alfa zero, o ponto aqui vai para o infinito. Em compensação, o ponto do infinito vai aparecer. É simples a questão da reta, porque olha só, quando você olha para uma reta, você vai ligar esse ponto fixo, que é o ponto de vista, aos pontos da reta. Então você vai construir um plano. Né? Todas as retas que passam por esse ponto e o outro ponto está nessa reta estão no plano definido por esse ponto e por essa reta. Então você vai ter um plano. E um plano vai interceptar o outro plano, que é o alfa, em uma reta. Porque esse plano não pode ser o alfa porque o P0 não está em alfa. O pior que pode acontecer, o seu plano dá o alfa zero, se a reta estiver aqui. O problema só assim, é que essa reta que você vai ter aqui, né, quando você intercepta
Digamos que você tem uma reta que passa assim. Então você tem um ponto aqui. Aí você vai olhando para os pontos dessa reta aqui. Bom, vai projetando. Claro, quando você chegar nesse daqui não vai dar nada. Significa o quê? Que quando você vem por aqui e vai olhando para esses pontos, ó, eles vão lá para o infinito. Aí quando chega aqui, ele foi parar lá no infinito. Quando você passa para cá, ó, ele começa a vir do infinito de lá. Então o desenho da sua reta, né, você vai olhando daqui, você vai vendo esses caras indo para lá. Esses caras daqui vão vindo para cá. E vai ter a hora que você vai olhar para cá e não vai ver nada, porque você está olhando paralelamente à reta. E mesma coisa, se você começar a olhar para cá, para trás, você vai vindo aqui. E na hora que você olhar para trás paralelamente à reta, você vai achar esse mesmo ponto aqui. Então, tipicamente, o que pode acontecer, se a reta seccional plana alfa zero, significa que ela vai ter um ponto dela que vai para o infinito e, ao mesmo tempo, você vai ver o ponto de fuga dela em algum lugar. Tá? O ponto de fuga é sempre isso. Você olha para a reta, você está olhando, não importa qual seja a reta, né? Você está olhando para ela. Se você olhar paralelamente, se você procurar o ponto da reta no infinito, você vai ser obrigado a olhar paralelamente a ela. E aí, você vai encontrar, se a reta for paralela ao quadro, claro, você vai olhar paralelamente a ela, você não vai encontrar nada. Mas se ela não for paralela ao quadro, está aqui a reta. Você olha paralelamente a ela, você acha um ponto aqui, que é o ponto dela lá no infinito, é o ponto de fuga. Mas uma reta sempre vira uma reta. Tá legal? E aí, outras questões? As transformações de Möbius, assim, resumidamente, são o seguinte. A gente observa que tem essa transformação que leva Z em 1 sobre Z, e ela leva o conjunto das retas e círculos, né, no conjunto das retas e círculos. Com um porémzinho, né, porque ela é uma transformação de C estrela em C estrela. Né? Quer dizer, você não pode botar zero aqui, esse asterisco, vamos dizer assim. Né? Você não pode botar o zero aqui, porque dá pau. Né? E o cara que iria em zero seria o infinito. Então, o que vai acontecer? Quer dizer, se você pegar, a gente já sabe que se pegar uma reta qualquer, ela vai virar um círculo passando pela origem. Né? Quer dizer, quando você vai procurar o ponto dela lá no infinito, ele vem parar aqui. Reciprocamente, se você pegar um círculo que passa pela origem, ele vai virar uma reta. E uma reta que passa pela origem, ela vai virar ela mesma, só que esses caras daqui vão lá para o infinito e o cara lá do infinito vem para cá. Mas tirando isso, é isso. Já com a observação de que essa coisa de zero e infinito, a gente pode olhar, né, para S2 em S2. Quer dizer, se você pegar a esfera e levar na esfera, você vê que o zero, né, vamos pensar assim, o zero está aqui e o infinito está aqui.
o zero está aqui e o infinito está aqui. Então a transformação 1 sobre z pega o zero, leva no infinito, e pega o infinito e traz no zero. Está bem claro isso? Porque eu estou sendo meio resumido. Supondo que vocês entenderam a projeção estereográfica. Bom, aí a gente diz, não, mas tem outras transformações simplesinhas que também fazem isso. Por exemplo, translações. Também, né? A translação só pega o círculo que está aqui e leva para cá, a reta que está aqui e desloca para lá. Então essa não tem nenhum problema, né, com zero, infinito, não tem nenhuma preocupação. Outras são as rotações. Rodou, tudo fica igual. Tem as homotetias. A homotetia só, a partir de um ponto, estica tudo, leva reta em reta, leva círculo em círculo. É uma semelhança, né? Um tipo de semelhança. Tem as reflexões também. Vou escrever aqui as reflexões. Mas nós vamos banir as reflexões. Vamos banir porque elas mudam a orientação. E significa que elas não vão ficar tão bonitinhas do ponto de vista das funções de variável complexa. Por quê? Porque aqui a reflexão é basicamente, né, a translação é levar z em z mais a. A rotação é levar z em u vezes z, com norma de u igual a 1. E a homotetia é levar z em k vezes z com k número real. A reflexão é levar z em z barra. Para não incluir as coisas vamos dizer, que mudam a orientação, nós vamos tirar as reflexões. Então, as transformações de Möbius são simplesmente coisas que a gente usa, esses 4 tipos de função. Né? Vamos pegar assim, φ1 de z igual a 1 sobre z, φ2 índice A de z igual a z mais A. E as rotações e homotetias, a gente pode simplesmente juntar, porque a multiplicação por um número complexo faz as duas coisas. Então, vamos dizer assim, φ3 b, vou botar assim, b, aliás, vou botar aqui b, vou botar aqui a, né, de z vai ser igual a A vezes z. Para evitar funções que, vamos dizer, leva todos os pontos num ponto só, vamos supor assim que o A é diferente de zero. E aí nós vamos sair compondo coisas assim. Quando você sai compondo coisas assim, você vai pegar, sei lá, por exemplo, você pode pegar coisa tipo isso aqui. Você pode fazer AZ
mais B, né? Você multiplicou por A, somou B. Agora faz 1 sobre isso daqui. Agora você pode, bom, se você fizer 1 de novo, você pode somar um C aqui, mas aí isso daqui vai ser ACZ mais BC sobre AZ mais B. Certo. Peraí, esqueci aqui mais um, né? Tá. Que é... Bom, agora o que mais você pode fazer? Se você multiplicar por alguma coisa, você multiplica entre aqui. Se você troca. Se somar, vai dar uma coisa assim. Então, você vai olhando, você vê que você obtém sempre coisas do tipo Z, alfa Z mais beta sobre gama Z mais delta. Sendo que a gente não vai querer funções constantes, né? Quer dizer, aqui essas funções assim, ó, todas elas são bijeções, né? Só que, claro, quando você... só que essa daqui, ó, essa daqui pode ser qualquer número complexo entra aqui. Aqui qualquer número complexo. Aqui tem que entrar um número não nulo. Então você sempre vai ter que excluir os pontos que vão em zero. Mas no que você exclui os pontos que vão em zero, né, que são os caras que vão... Por exemplo, aqui, ó, quando você fez 1 sobre AZ mais B, você não pode ter, né, Z diferente de menos B sobre A. Então você teve que excluir alguém para ele poder entrar aqui. Mas você vai compondo, você sempre vai obter uma coisa assim. Sendo que, né, esse cara e esse não pode ser múltiplo desse, porque senão você estaria levando todos os pontos em um ponto só. Estou falando sem provar nada. Então, significa que alfa, beta é diferente de alguma coisa lambda, gama, delta. Quer dizer, não existe nenhum lambda assim. Tá? Isso é a mesma coisa que você dizer, ó, o vetor alfa, beta e o vetor gama, delta são LI. Tá? Nenhum é múltiplo do outro. Você não pode ter zero aqui embaixo. Então, a coisa que você não pode ter zero aqui embaixo, então esses dois não podem ser zero. Você não pode ter zero aqui em cima, mas isso significa que esse de cima não é múltiplo do de baixo, nem o de baixo é múltiplo de cima. Então, esse determinante aqui tem que ser diferente de zero. Para você não... Porque senão você simplesmente corta e fica lambda. Se isso fosse verdade, você teria alfa Z mais beta, seria lambda vezes gama Z mais delta, você cortava e ficava sempre lambda independente de Z. Então essas funções, elas são basicamente compostas de coisas assim. De certa maneira, você sempre pode olhar para isso e enxergar essa situação aqui, né? Porque você pode, primeiro, você pode dividir alfa Z mais beta por gama Z mais delta. Então, isso daqui vai dar alfa sobre gama, aí você... multiplica alfa sobre gama por gama Z, dá alfa Z, né? E aqui você tem menos alfa delta sobre gama. E aí você tem o resto, beta menos alfa delta sobre gama. Supondo
que não é trivial, né? Porque se o gama for zero, aí você simplesmente faz alfa sobre delta, beta sobre delta, e fica mais simples. Mas pensando nesse caso daqui, né? Então, esse negócio daqui, alfa z mais beta, sobre gama z mais delta, vai ser alfa sobre gama mais beta menos alfa gama, alfa delta, sobre gama z mais delta. Então, ó, você tem uma translação aqui, isso daqui foi deslocado desse. E isso daqui menos beta menos alfa delta sobre gama vezes 1 sobre gama z mais delta. Então, já está aqui, né? Porque você pode olhar para isso e ver que você fez o seguinte, ó. Você pegou Z, levou em gama Z. Minha tela apagou, deixa eu continuar com ela aqui. Você pegou Z e levou em gama Z. Depois você, então aqui, multiplicou por gama. Ao multiplicar por gama, você fez uma homotetia e uma rotação, que é multiplicar por um número complexo. Agora você somou delta, ficou com gama z mais delta. Agora você fez uma inversão. Fez 1 sobre esse cara, 1 sobre gama z mais delta. Agora, você multiplicou, então fez outra beta menos alfa gama, alfa delta, sobre gama, 1 sobre gama z mais delta. Então aqui, você fez outra vezes isso aqui, beta menos alfa delta sobre gama. Então, mais uma homotetia com uma rotação. Vou botar menos, isso multiplicou por menos esse cara daqui, né? Então, e agora você somou, e aí no fim você teve alfa z mais beta sobre gama z mais delta. Então você fez essas coisas todas. A única coisa que não é trivial, porque rodar e fazer homotetia é trivial. Somar também, né? Então você fez isso, aqui também rodou. A única passagem não trivial é essa daqui. E aí, é claro, porque aqui, ó, quando você olha para alfa z mais beta sobre gama z mais delta, significa o quê? Aqui o seu zero, né? Z é igual a menos delta sobre gama. Esse cara daqui é o seu, quando você fez a inversão 1 sobre z, na verdade foi esse cara daqui que vai parar no infinito. E o infinito veio parar nesse cara daqui. Tá? Mas você pode olhar para isso diretamente, quer dizer, você olha para essa função aqui e vê o seguinte, ó, se você fizer
Z igual a menos delta sobre gama, você vai ter zero aqui, e com essa condição você não vai ter zero aqui em cima. Então, esse ponto vai lá no infinito. Em compensação, quando você faz Z tendendo para infinito, o limite disso aqui, quando Z tende para infinito, é alfa sobre gama. Então, o infinito vem parar em alfa sobre gama. Então, você pode ver assim, ó, a transformação de Möbius, no fundo, como todas essas funções que a gente compõe podem ser vistas como transformações, como bijeções da esfera na esfera, porque quando a gente olha para a esfera, a gente não precisa mais excluir o ponto que, vamos dizer, que zero é o denominador. Então, todas essas transformações, né, a multiplicação por um número complexo, a soma com um número complexo e a transformação 1 sobre Z, elas levam a esfera na esfera, bijetivamente. Então, quando você compõe, você tem uma bijeção da esfera. E sempre, você pode compor, sempre você vai ter uma coisa que vai ser assim. Então, as transformações de Möbius, elas podem ser vistas como bijeções da esfera, obtidas dessa maneira. Num certo sentido, as bijeções da esfera, do ponto de vista das funções de variável complexa, elas têm que ser transformações de Möbius. Claro, você pode pensar outras bijeções da esfera que não sejam desse tipo, mas exigindo que as funções sejam holomorfas, bijetivas, você vai ter que ter uma transformação de Möbius. E elas, na verdade, são a pontinha de transformações mais gerais da esfera na esfera, agora não objetivas, que vão ser quocientes de dois polinômios. Mas vamos dizer, a ideia geométrica, assim, tem muita coisa sobre transformações de Möbius. Porque, por exemplo, você observa que a transformação de Möbius ela vai ser definida, porque aqui sempre você pode simplificar, né? Você pode dividir tudo por alfa. Então, sempre pode pensar a transformação de Möbius assim, né? Supondo que o seu alfa é não nulo, né? Isso daqui vai ser alfa Z mais beta sobre alfa sobre gama Z mais delta. Se você dividir aqui por alfa também, né? Você pode botar aqui, divide por alfa, e aí esse alfa some. Então, você sempre pode olhar como uma coisa assim, a menos que você diga, não, o meu alfa vai ser zero, eu vou ter uma coisa assim. De qualquer maneira, você só tem 3 números aqui a determinar. E é meio que dizer assim, ó, esse número, né, esse número aqui, quer dizer, você tem Z mais B sobre CZ mais D. O ponto no infinito, ó, quem vai para infinito? Se Z é elevado no infinito, então, quando você faz Z tendendo para infinito, isso daqui, isso é Z, 1 mais B sobre Z, C mais D sobre Z, corta aqui, você vai para 1 sobre C. Z igual a 1 sobre C, você vai para zero. Quem vai ser elevado em zero, se Z vai ser elevado em zero, então Z é igual a menos B aqui. Então, isso aqui ó, já determinou
o B e o C. E aí você tem mais um ponto que você pode dizer, não, eu vou levar esse ponto em algum lugar. Tem uma... transformação de Möbius geralmente é um capítulo grande, tem coisas aí a ver. Mas, resumidamente, não sei se era... você quer ser mais específica na questão? Tá? E é claro que as transformações de Möbius, elas têm... Todas essas transformações que eu apresentei, elas preservam ângulos. Porque a mais complicadazinha era 1 sobre z, que a gente mostrou que ela preservava ângulos. Então, são transformações que preservam ângulos. Como a projeção estereográfica preserva ângulos, então você vai ter... você pode olhar para transformações de Möbius, como também transformações, bijeções da esfera na esfera, que vão preservar ângulos. E vão preservar orientação também, elas não vão virar a esfera pelo avesso. Bom, o cálculo 2 deve voltar assim sobre as transformações de Möbius como um exemplo simples de funções de variáveis complexas. Do título para baixo, bom, a primeira coisa é uma coisa básica de probabilidade, assim, né? Tá legal? Primeiro, cadeia de Markov é uma coisa meio determinística, né? Assim, você começa assim, você tem N estados. Mas você não sabe se você está no estado J, se você vai passar para o estado I ou para o estado K, ou para qual estado. Então você tem aqui os estados 1, 2, I, J, N. Aí, o que acontece agora? Cada um deles tem uma probabilidade de passar para cada um dos outros. Então, eu vou... então, A e J igual a probabilidade é frequente em probabilidade você chamar não a IJ a probabilidade de passar do J para o I, mas a probabilidade de passar do I para o J. Mas aí tem uma multiplicação de matrizes que é ao contrário, vamos dizer, em vez de multiplicar, ficar multiplicando a esquerda, você vai multiplicando a direita e tal. Mas probabilidade de saltar de J para I. Tá? Então, para vir para cá tem A e J. Para vir para cá tem A e I. Para vir para cá tem A e 1. Aqui você tem A e 2. Tá? Então, se você quiser saber qual é a probabilidade, probabilidade de você, no próximo momento, vamos dizer, no próximo tempo, estar em I, você tem que saber todas as probabilidades daqui e multiplicar pelas probabilidades de salto. Então, vamos dizer aqui, tempo K mais 1. Então, a probabilidade de estar em I.
no tempo K, tá? Estou supondo um tempo discreto. Então, o que vai ser a probabilidade de estar em I no tempo K mais 1? Então, vai ser a probabilidade de estar em 1 no tempo K vezes a probabilidade de saltar de 1 para I. Mais a probabilidade de estar em 2 no tempo K vezes a probabilidade de saltar de 2 para I. Mais a probabilidade de estar em J no tempo K é isso. Essa é a fórmula fundamental. Se você olhar para isso, você vai enxergar o seguinte, ó. P1K mais 1, P2K mais 1, PI K mais 1, PN no tempo K mais 1, se você formar esse vetor aqui, né, que seria a sua distribuição de probabilidade no tempo K mais 1. Quanto que você acredita, né, em cada um desses estados no tempo K mais 1. O que isso vai dar? Você vai pegar a matriz A11, A12, A1N, AI1, AI2, AIJ, AIN, AN1, ANN. E vai multiplicar botar aqui o PJ. Esse PI, essa linha aí, devia estar alinhada com essa aqui. Mas é isso, né? Quer dizer, se você quiser saber esse cara daqui, você pega essa linha daqui e multiplica por isso. É o que essa fórmula está nos dizendo. E, implicitamente, essa fórmula também está nos dizendo o seguinte, né? Que se eu pegar aqui o A1J, o A2J até o ANJ, são as diversas probabilidades. Estando em J, eu saltar para 1, para 2, para I, permanecer em J ou para N. Como eu simplesmente não posso evaporar, no próximo tempo, claro que você poderia dizer, não, pode evaporar, mas se a hipótese é que não vai evaporar, no próximo tempo vai ter que estar em um desses. Então, a soma dessas probabilidades tem que dar 1. Quer dizer, se eu somar aqui, o somatório de I igual a 1 até N e de A e J é igual a 1 para todo J. Quer dizer, essa matriz, cada coluna dela soma 1. Fala aí, André, posso seguir ou tem alguma coisa aí que eu roubei? Essa passagem aqui foi rápida? Alguma... Posso seguir? Vocês vão ver isso em processos estocásticos, logo no começo do curso, né? Agora, a graça dessa coisa
é olhar para isso geometricamente. Então, olhar, e eu vou colocar a questão assim, o que eu posso dizer a longo prazo? Não é difícil você perceber que, digamos que no instante inicial, no instante zero, você diz, não, no instante zero eu sei, não são probabilidades, está aqui no estado 1. Só que uma vez que você multiplica por essa matriz, já mistura, você já não tem, você vai ter a probabilidade de estar em cada um aqui. E aí você, no próximo estado, quer dizer, a cada tempo, você multiplica de novo por essa matriz. Tá? Então, você tem um estado inicial, aí você multiplica pela matriz, você tem o estado no tempo seguinte. Aí multiplica pela matriz, então você vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. Depois de um certo tempo, você perdeu a noção de como é que estão essas probabilidades. Mas a gente pode dar uma interpretação geométrica. Então, a graça da coisa é pensar o seguinte, né? Estamos em Rn. Então, o nosso P vai ser um cara que vai estar em Rn. É a distribuição de probabilidade. Né? Tá? Tem as coordenadas P1, Pn. Aí eu sei o seguinte, ó, P1 mais Pn é igual a 1. Quer dizer, isso aqui é a distribuição de probabilidade, então a soma é 1. Ou está nesse, ou está nesse, ou está nesse, a soma, no fim, é essa. E P1, Pn são todos números não negativos. Pode ser que alguém tenha a probabilidade zero. Aí a gente diz, então, desenho. N igual a 2. N igual a 2 é meio sem graça, é assim, ó. P1, P2. P1 mais P2 igual a 1 é essa reta aqui. Maiores ou igual a zero está aqui. Então, tudo vive aqui, ó. É bonitinho, dá para... Se você não tiver nenhuma visão espacial, pode ter que ficar nisso. Mas n igual a 3 é mais legalzinho. N igual a 3. Então você bota aqui P1, P2, P3. Aí, ó, P1 mais P2 mais P3 igual a 1 é o seguinte, é o produto escalar de P1, P2, P3 por 1, 1, 1 igual a 1. Ou seja, você aqui o vetor 1, 1, você tem o plano perpendicular a ele. Quando você corta aqui, você tem aqui o E1, o E2 e o E3. Aliás, ao contrário, né? Aqui você tem o E3, E2, E1. Um pouco aqui. Então, você está nesse triângulo. Então, o que vai acontecer? Ó, você começa com um ponto qualquer aqui nesse triângulo. E quando você multiplica por essa matriz, não é muito difícil ver, né, que se você multiplicar um ponto dessa matriz, um ponto qualquer daqui por essa matriz, ele vai parar aqui também. Basicamente, olha só, você é uma matriz assim, né? A1, A2, 1, A3, 1, A1, 2, A2, 2,
A32, A13, A23, A33. Pensa o seguinte, ó, esse cara daqui é onde vai ser levado o E1 pela transformação, que é a multiplicação por essa matriz. Aliás, esse é o momento de eu perguntar ao André. André, você entendeu multiplicações de matrizes? A ideia de transformação linear? Multiplicar a matriz pelo vetor e dar uma transformação linear, que vai pegar o E1, vai levar nesse cara daqui. Vamos chamar essa matriz de A aqui. Então, esse cara aqui é o A de E1, esse aqui é o A de E2, esse aqui é o A de E3. Fala aí, André, porque tem colegas aí torcendo para você dizer não entendi porra nenhuma, explica de novo. Se você não falar nada... Olha só, quando eu multiplico por 1, 0, 0, dá esse daqui vezes 1, mais esse daqui vezes 0, mais esse daqui vezes 0. Então dá 1 na primeira coordenada, né? Faço esse vezes esse. Agora, quando eu faço esse vezes esse, dá esse daqui, porque esses dois vão ser multiplicados por 0. E quando eu multiplico esse por esse, dá esse daqui, porque esses dois vão multiplicados por 0. Pois quando eu boto 0, 1, 0, vai dar isso. E 0, 0, 1 vai dar isso aqui. Então, as colunas da sua matriz vão ser onde vão ser levados os três vértices desse triângulo. Então, se eu chamar esse cara daqui de... vou chamar de V1, V2 e V3, ó, esse cara vai parar aqui no V1. Esse cara vai parar aqui no V2. Esse cara vai parar aqui no V3. E por conta de a transformação ser linear, ela leva retas em retas, convexos em convexos, leva tudo. Então, o seu triângulo vai parar aqui assim. E agora, ó, esse vértice aqui, quando você olhar, quer dizer, todos os pontos do triângulo grande vão parar nesse triângulo aqui. Então, quando eu olhar para esse ponto e agora multiplicar de novo para ver onde ele vai parar no tempo 2, ele vai ter que parar aqui dentro, porque ele é um ponto desse triângulo grande. O triângulo grande vai parar aqui, então ele vai para cá, o V2 vai para cá, o V3 vai para cá. Logo você olha e diz, opa, esse negócio deve estar encolhendo. Capaz de encolher para um ponto. Entendeu a mudança? Quer dizer, você olha para esse negócio aqui e diz, porra, não tenho a menor ideia do que vai acontecer a longo prazo. Você olha para essa figura e diz, eu acho que esse triângulo vai encolher para um ponto. Inclusive aí você diz, não, peraí, vou fazer uma simulaçãozinha, bota aí um negócio 10 por 10, sei lá, faz umas continhas e tal, vê... Porque a ideia, se esse negócio for encolhendo, né, você vai fazendo triângulos cada vez menores e esses vértices todos vão tender para um ponto. Então, se você fizer a simulação, vamos dizer, você faz a sua matriz, multiplica por ela, multiplica por ela, multiplica por ela, multiplica por ela, e as colunas tendem a ficar todas iguais a esse ponto aqui. Claro que é uma simulação difícil, porque quando a matriz é grande, multiplicar a matriz por ela mesma é caro, né? Mas 10 por 10 e tal. Ou melhor, né? Você faz o 3 por 3 e faz o desenho. Eu botei um vídeo, eu já estou há anos para fazer esse vídeo. Fiz um videozinho que eu botei lá, ainda está no Drive, né? Então você vai encolhendo até virar um pontinho aqui. Aí você diz, pô, acho que é isso. Depois você pensa melhor, você vê que, por exemplo, olha só o triângulo aqui, deixa só o triângulo aqui fora, né? Por exemplo, se esses vértices permutarem, o triângulo não encolhe.
Ou pode acontecer uma coisa assim, ó, imagina que esse vértice fica parado, esse anda para cá, né? Digamos aqui V3, aqui o V1, vamos dizer, o V1 vai para cá, e o vértice daqui vira o V2 para cá. Aí o que vai acontecer? Esses caras aqui podem começar a andar para cá, tender a um ponto aqui, mas esse está parado, o seu triângulo encolhe para essa reta aqui. Se for em dimensão 4, pode acontecer assim, ó, você tem um tetraedro, aí você pode ter dois pontos que andam numa aresta, dois pontos que andam na outra aresta, e sem nenhum ponto ficar parado, você converge para um segmento de reta. Mas a ideia é que, de alguma maneira, esse triângulo vai encolher para alguma coisa de dimensão menor, a menos que os vértices permutem, né? Então já é uma ideia geométrica legal. Mas você pode dizer, não, mas sob que condições esse triângulo vai encolher para um ponto? Então a ideia em torno da qual eu desenvolvi é essa daqui. E tem uma condição geométrica simples, que eu não quero parar para explicar de novo agora, que mostra que se você olhar para a sua matriz, se você tiver uma linha em que todos os elementos são não nulos, ela vai encolher. Na verdade, como você itera, se numa késima iterada você olhar e ver, opa, tem uma linha com todo mundo não nulo, então vai encolher para um ponto. Tá? Mas a geometria aqui deixa isso muito claro. Então, a lição aqui das cadeias de Markov é você dizer, pô, eu posso pensar geometricamente, enxergar. Então, você tira o problema do território da probabilidade e traz para o território da geometria. É porque nessas 5 semanas, sei lá, nós vimos alguns teoremas que são reputados assim um tanto avançados, né? Então teve o teorema fundamental da álgebra, o teorema de Brouwer, a SVD, esse de Markov, que mais? Bom, questão de base e dimensão de álgebra linear. E praticamente todos eu procurei dar uma visão bem geométrica, porque é uma das coisas importantes em matemática, né? É a capacidade de você geometrizar um problema que não é geométrico. Eu não posso garantir que com o desenvolvimento da inteligência artificial, tudo essa coisa não vai perder também o seu valor, de certa maneira. Quer dizer, você pode ter computadores que você desenvolve no computador uma visão algorítmica e que ele enxerga coisas que a gente não enxerga. É bastante provável. Mas, para você se situar, a visão geométrica ajuda em muitas situações. Teorema fundamental da álgebra. Meu sonho é que essa maneira de apresentar o teorema fundamental da álgebra permita que todos os professores de matemática, de colégio, de ensino fundamental e médio, saibam o teorema fundamental da álgebra e que num futuro não muito distante ele seja ensinado para as crianças na escola.
talvez não com a questão dos números complexos, mas a ideia, né, de número de voltas. Então, o que é o teorema fundamental da álgebra? Como diz o profeta Malaquias, se tem x, tem raiz. Quer dizer, você tem um polinômio, p de x igual a nxn mais a zero, com o an diferente de zero. Quer dizer, você tem um n maior ou igual a 1. Então, ele tem um polinômio que não é constante. Porque o polinômio constante, claro, ele não vai em zero. Então, se tem um polinômio não constante, então existe x pertencente a c tal que p de x igual a zero. Então, um teorema que exige você sair dos números reais e dizer, não, nos reais pode ser. Eu sei polinômio de segundo grau que não tem raiz, eu conheço. Então, mas se você passa para os complexos, isso acontece. E isso é importante pelo seguinte, até um determinado momento, pode parecer que provar que um polinômio tem raiz é dar uma fórmula para calcular a raiz. Aí tem a equação do primeiro grau, do segundo grau, depois veio para o terceiro grau, quarto grau. Então, se você tiver uma fórmula geral para um polinômio de grau qualquer, n, que calcula as raízes, e você mostrar que isso nos complexos vai sempre dar alguma coisa, como é o caso da equação do segundo grau, por exemplo, então você provou. Mas, quer dizer, as fórmulas de raiz de equação de terceiro grau e quarto grau são aí do século XVI, primeira metade do século XVI. E isso foi século XVII nada, século XVIII nada. Então, ninguém começou a dizer, pô, sei lá, né? Então, é característico que esse teorema já é formulado ainda no momento que não estava claro se existiria fórmula ou não para a equação de grau maior, mas, então, D'Alembert, que é um matemático ainda do século XVIII, 1700 e coisas e tal, ele formula uma demonstração desse teorema que se mostrou não muito boa. Então, na França, o teorema é conhecido como teorema de D'Alembert. E é característico que, mais ou menos na mesma época, o Fubini, que é um matemático italiano, enuncia um teorema e demonstra, embora a demonstração dele também não seja considerada muito boa, que não é possível você obter fórmula geral para resolver a equação do quinto grau em diante. Isso vai ser demonstrado depois pelo Abel e depois num contexto mais amplo pelo Galois. Isso na primeira metade do século XIX. E, ao mesmo tempo, o Gauss finalmente demonstra esse teorema aqui. Também a primeira demonstração não gostou muito e tal, fez outras, mas o Gauss realmente demonstrou o teorema. Mas ele tem uma coisa muito geométrica, que é o seguinte, né? Se você olhar aqui os números complexos, tem aqui o zero, você pode olhar para o P como uma função dos complexos nos complexos. Então, como você não pode pensar a função dos complexos nos complexos como um gráfico, você pode pensar assim, tem o domínio aqui, o contradomínio aqui, cada ponto daqui é levado a um ponto daqui. Então, cada ponto aqui, pega o ponto Z, e ele é levado aqui no P de Z. Então, você pode, no software que eu tenho lá do TFA, você pode ir clicando pontos aqui e eles vão andando lá para as suas imagens. E a questão é achar um cara aqui que vai bater aqui. Então, a ideia da demonstração, uma ideia da demonstração, né,
é você fazer o seguinte, em vez de eu ficar procurando a agulha no palheiro aqui, eu vou fazer o seguinte, eu pego aqui um círculo de centro na origem e vou aumentando o raio e olhando o que vai dar. A ideia é o quê? Que quando você bota x igual a zero, ou z igual a zero aqui, você vai bater no A0. Então, esse cara daqui vai bater aqui no A0. E, claro, quando o raio é pequenininho, você está perto do zero, o zero vai no A0, você vai começar por aqui. Então, se o A0 não é zero, você começa... Né? Você pega aqui o círculo, que é uma curva fechada, o polinômio é uma função contínua, ele leva essa curva fechada numa curva fechada aqui. Quando ele anda, a curva fechada vai se movendo continuamente aqui, a imagem dela vai se movendo continuamente aqui. E a questão é saber se alguma hora essa curva vai passar aqui pela origem, quer dizer, para um certo raio, né? Você vai achar aqui um ponto Z que vai ser elevado exatamente em zero. E aí tem uma ideia super topológica, né? Que é o seguinte, você tem aqui um ponto, por exemplo, zero. Você tem aqui uma curva fechada. Então, essa curva C aqui. Você pode olhar para o número de voltas que C vai dar em torno da origem. Entendido que aqui, né, vamos dizer assim, C1, esse número é zero. Mas você poderia ter uma curva aqui, C2, tal que o número de voltas de C2 em torno da origem é igual a 1. Poderia ter uma curva C3, que o número de voltas de C3 em torno da origem é igual a menos 1. E aqui está girando assim, no sentido trigonométrico. Se girasse, se as voltas fossem no sentido horário, você botaria números negativos. Mas a ideia é muito simples, é isso, é que se você tem uma curva fechada, né? Vou apagar aqui para simplificar a minha vida. Tem aqui um ponto, não precisa ser a origem, um ponto P. Tem uma curva C. E você olha para o número de voltas que C dá em torno de P. P pode se mover e C também. A primeira coisa interessante é a seguinte, claro, o P não está em cima de C, né, da curva aqui. A curva é supostamente uma curva parametrizada, né? Se você mover um pouquinho a curva C, você pode mover, se o P não está sobre C, você pode mover sem que você encoste no P. E aí esse número não vai mudar. Da mesma forma, se o P se mover aqui, você pode mover ele um pouquinho de maneira que ele não toque C e esse número não vai mudar. Então, enquanto eles variarem, a curva C se mover e o ponto P se mover continuamente, se eles fizerem isso sem se cruzar, esse número não muda. Ou, ao contrário, quer dizer, se o número mudou, é porque eles se cruzaram. Então, aqui a gente tem um mecanismo que é esse. Olha, você tem uma curva aqui que se move continuamente. A imagem dela se move continuamente aqui. Você olha para esse número de voltas que ela dá em torno da origem. Se ele mudar, passou pela origem. E aqui tem uma coisa simples, né? Porque quando você começa, esse número de voltas é zero. Então, a gente pode dizer assim, ó, você pega o círculo gama, índice R, e pega C, índice R. Como é que a gente
escreve isso, né? Tem dois índices aqui, mas gama índice R são os caras da forma cosseno R, que multiplica cosseno T mais I seno T, com T variando de 0 a 2π. Cosseno T mais I seno T percorre o círculo unitário quando T vai de 0 a 2π. Quando você multiplica por R, vai o círculo de raio R. Então, para cada R, você tem uma curva gama R. E vamos chamar de C índice R, o P, vamos chamar isso aqui de gama índice R de T. C índice R de T é igual a P de gama índice R de T. Isso aqui é um número complexo, você joga lá no polinômio, vai dar uma curva. Então, ó, R vai variar de 0 até infinito. CR vai variar. De onde até onde? De A0. Quando o R é 0, você tem a curva que se resume ao número 0. Número 0 elevado em A0. Então, você tem essa figura aqui. Está aqui o 0, está aqui o 0, está aqui o A0. Então, no raio 0, você vai para cá. E aí, ó, quando você vai começar a se mover, você vai se mover aqui por perto. Então, a coisa é simples. Basta você garantir o seguinte, que quando o R for muito grande, você esteja dando um número de voltas diferente de 0 em torno de 0. Então, a ideia da demonstração, né, provar o número de voltas de CR em torno de 0 é diferente de 0. Aliás, esse N aqui está ruim. Vou chamar de índice. Índice é o nome erudito, tá? Índice de CR 0 igual a número Observa que eu não estou definindo esse número de 0, nem dizendo como eu calculo. Mas, obviamente, é uma ideia tão simples que todas as crianças do ensino fundamental, daqui a 100 anos, se a Terra não derreter, vão achar óbvio, né? Então, o que vai acontecer? Então, a minha pergunta é isso, olha só. Está aqui, R é grande. Vou chamar assim de R grande. O que acontece com o polinômio? Então, vamos apagar aqui. P de Z, vou trocar meu polinômio, também vou reescrever ele assim. P de Z igual a Z elevado a N, mais a N menos 1, Z elevado a N menos 1, mais a zero. Eu já dividi pelo AN, porque o AN é não nulo, então eu posso tornar o termo de maior grau com coeficiente 1, que é o que me importa aqui. Então isso daqui, olha só, é Z elevado a N, em evidência, não em evidência não, vou botar assim, mais
a n menos 1, z elevado a n menos 1, mais A1Z mais A0, e eu separo isso daqui. Isso daqui é um Q de Z. Então, eu vou olhar aqui, eu vou desenhar a imagem disso aqui. E vou fazer o seguinte, ó. P de Z é igual a Z elevado a N mais Q de Z. Esse é o P de Z. É o Z elevado a N mais esse vetorzinho que é o Q de Z. Isso vai me dar o P de Z. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando N é grande, esse cara daqui é muito maior do que isso daqui. Basta eu desenhar aqui, ó. Esse círculo de raio R, quando eu faço Z elevado a N, ele vira o círculo de raio R elevado a N. A gente já entendeu isso, né? Porque o número complexo aqui tem módulo R. Então, ele elevado a N tem módulo R elevado a N. Então, esse cara caminha aqui, esse aqui caminha no círculo de raio R elevado a N. E quando ele dá uma volta aqui, esse aqui dá N voltas. Não vou explicar porque eu fiz um vídeo para mostrar isso, que vocês têm a obrigação de ver e entender. Então, esse cara aqui está dando, se fosse o polinômio fosse só isso, esse círculo virava esse e estava dando N voltas aqui. Esse aqui está dando uma volta, esse está dando N. Mas, obviamente, para caber na tela, imagina que o R aqui é 1000 e o N é 10. Então, 1000 você ainda pensa, bom, é quase um pixel por unidade. Mas 1000 elevado a décima, eu vou ter que comprimir aqui. Se esses coeficientes aqui são de um tamanho muito pequeno em relação a 1000, são da ordem de 5, 6, 10, não sei o que lá, claro que esse cara daqui é 1000 a décima, esse é 1000 a nona, e isso aqui são coisas pequenas. Mas se eles forem um pouco maiores, você pode fazer, em vez de 1000, você pode fazer 10.000, 100.000, 1000 elevado a 1000, para ser esse raio aqui. De maneira que esse cara daqui fica enorme em relação a esses caras aqui. Isso é uma coisa básica. Quando esses números estão fixos, se o módulo de Z crescer muito, esse número aqui é muito pequeno em relação a esse. Então, o que vai acontecer? Para você botar na sua tela, você vai ter aqui o Z, aqui você vai ter o Z elevado a N, e o Q de Z, ó, eu estou exagerando, ele vai ser muito pequenininho, então o P de Z está aqui. Já dá para dizer, então está demonstrado. Por quê? Porque esse cara daqui vai dar uma volta aqui, o Z elevado a N vai dar N voltas aqui, e esse P de Z é um satélite em torno dele, ele vai ter que rodar aqui e vai ter que dar a volta. Mas também você pode provar isso. Ó. Se você pegar aqui o outro, cada ponto aqui, você tem um Qzinho aqui, pequenininho. De maneira que esse tamanho daqui seja menor do que isso aqui. Tá? Quer dizer que se você andar daqui até aqui, você não passa pela origem. Então você pode fazer o seguinte, ó, pega a sua curva do P de Z e pega o Z elevado a N. Ó. Você anda por aqui com cada ponto e você deforma a curva Z, a imagem do círculo aqui, de raio R, que dá N voltas aqui, no seu P de Z, sem passar pela origem. Isso aqui é o C índice R. Essa aqui é a imagem desse daqui por Z elevado a N. Então você deformou essa que dava N voltas em torno da origem na curva que você quer, sem passar pela origem. Então essa dava N voltas, essa dá N voltas. Então é isso. Ó.
Para n grande, na verdade, né, quando R tende a infinito, temos o seguinte, o limite, quando R tende para infinito, do índice de CR, relação à origem, ele é n, é o grau do polinômio. Então, se o polinômio é de grau n maior que zero, esse número de voltas é maior que zero. Ele começou aqui no A0 dando 0 voltas. Quando o R ficou grande, deu n voltas. Então, passou pela origem. Inclusive, passou n vezes. E essa é a demonstração. Está claro ou não? Ver isso acontecendo no computador é muito legal, assim. Tem que estar melhor o suficiente para você olhar e dizer, não, realmente isso aí eu podia ter aprendido no ensino fundamental. Tá bom, no ensino médio, mas meus netos poderão aprender isso no ensino fundamental, porque, pô, é desenho animado, né? Desenho animado. Pô. Então, você faz é uma coisa que você aprende antes de aprender a falar. Né? Desenho animado é muito básico. Então, é esse o nível de compreensão que eu espero de vocês desse teorema. É que ele é tão simples, claro, tem essa ideiazinha aqui, mas essa parte a criança vai passar, né? Que dá para a pessoa de 7 anos aprender. Eu estou falando sério. Tá? Vocês aprenderam aos 7 anos coisas que alguns milhares de anos atrás nenhum ser humano era capaz de entender. Então...